de Pediatria do Rio Grande do Sul. Doutor Benjamin, bom dia, tudo bem? Bom dia. Doutor Benjamin, a sociedade defende a vacinação, mas está satisfeita com a forma que está sendo conduzida ou poderia já ampliar a idade ou oferecer aos meninos também? Olha, na verdade a gente tem que começar em algum momento, né? E aí o Ministério da Saúde resolveu começar com as meninas de 11 a 13 anos, nesse primeiro momento. No momento seguinte, ano que vem, vai começar com as meninas de 9 a 11 anos e a partir daí vai ficar fixo nas unidades sanitárias para todas as meninas a partir de 9 anos. Eu acho que é um excelente começo, eu acho que é um avanço. É uma vacina que tem mais ou menos 10, 12 anos no mundo. Aqui no Brasil já existe ela privada, particular, as pessoas podem comprar essa vacina mais ou menos há uns 5, 6 anos, ao custo de R$300, R$350 cada dose. Agora a vacina vai ser de graça e vai ser para todas as brasileiras, digamos assim, todas as meninas de 11 a 13 anos. A gente está satisfeito que a gente tem que ter um começo. E, né, poderia alguém questionar, mas e os meninos, e as meninas mais de 13? Mas enfim, há um começo, é um grupo grande e acho que vai ser muito benéfico para as mulheres brasileiras a médio e a longo prazo. Doutor, tem essa questão de que a iniciativa ministerial tem a ver com a atitude preventiva, né? Mas só se faz uma medida preventiva quando normalmente os dados começam a acender o sinal amarelo, né? O alerta. Há muitos casos de câncer de colo de útero no Brasil? Sim. Câncer de colo de útero, dependendo da região do Brasil, é a segunda ou terceira causa de câncer. Aqui do Sul, é a segunda causa de câncer. Não é a causa que mais mata, mas é a que mais depois do câncer de mama. Lá em São Paulo, no Sudeste, a terceira causa. Vem depois do câncer de mama e do câncer de intestino grosso, intestino de colo. Então, assim, em termos de saúde pública, o câncer de colo de útero é uma coisa muito prevalente, muito importante. E, certamente, a presença do vírus HPV é bem clara a importância na gênese desse problema. O HPV ainda, a gente ouve muito falar sobre o vírus causador do câncer de colo de útero e que é a principal forma de contágio é o ato sexual, mas é 93, 94%, quer dizer que tem ali um percentual que pode não ser isso, né? Tem a ver com o estilo de vida, doutor, ou não? O vírus, ele persiste em algumas superfícies, então, teoricamente, até usar lugares contaminados por outras mulheres, aquela história de sentar no banheiro sujo, ou a mão não foi bem lavada depois de usada no banheiro. Isso poderiam ser maneiras teóricas de passar o vírus também. Por isso também se diz que a camisinha não é 100% eficaz, porque fora da área onde atua a camisinha, na região pública, o anal, também tem o vírus HPV, e poderia passar de uma pessoa para outra. Então, é mais um dado da importância da vacina, porque a camisinha não protege 100% contra o vírus HPV. São vários os tipos, né? A vacina vai proteger contra 4 tipos de vírus. Isso mesmo, então. Na verdade, são mais de 100 tipos de vírus HPV que existem. Essa vacina protege contra os 4 tipos mais importantes. 2 deles causam verruga genital e 2 outros deles são os principais causadores do câncer de colo de útero. Uma outra questão, doutor, que eu ainda queria lhe perguntar. Hoje a ciência já vem pesquisando, identificando complicações de saúde também para o menino, para o homem, né, portador do HPV. Antigamente não tinha esse conhecimento, achava-se que para o menino não fazia nada, exceto que ele fosse o transmissor. Hoje já se pensa diferente, né? Exatamente, isso que você está falando é uma coisa certa. Inclusive, se questiona se não seria também interessante os meninos serem vacinados. Em Farroupilha, no interior do estado, que já fez essa campanha, né, por conta da prefeitura, né, acontece o seguinte: o vírus HPV nos meninos ele pode causar câncer de pênis. Em termos de estatística, de saúde pública, o câncer de pênis é muito mais raro. Né? Então, ainda tem aquela relação custo-benefício. Então, assim, o impacto de vacinar meninas vai ser muito maior do que o impacto em vacinar meninos. Mas, além disso, existe uma coisa chamada efeito rebanho.
Ou seja, se a gente consegue vacinar 80%, 90% das meninas, essa vacinação vai ser contínua. Ano que vem vai ter de 9 a 11 anos e dali em diante todas as meninas de 9 anos vão ser vacinadas. A gente tem um efeito rebanho. Mesmo que não é vacinado, acaba circulando menos vírus. Então, menos meninos vão pegar esse vírus e vão passar menos para outras meninas. Entende? Isso é uma coisa muito curiosa nas vacinas. Nem sempre todo mundo, o beneficiário das vacinas não é só quem recebe a vacina. Se muita gente recebe a vacina, mesmo quem não recebeu, também é beneficiado, porque a circulação do vírus diminui. É o efeito social, né, da vacina. Doutor, uma outra questão bem rápida e bem pontual que eu queria lhe perguntar é sobre essa questão comportamental, né? Nós estamos agora numa grande campanha de vacinação contra o HPV, falamos muito do vírus, do que provoca e assim por diante. É um bom momento para as famílias também, no ato, né, de levar suas filhas de 11 a 13 anos, na pré-adolescência, para fazer a vacina, conversar sobre essa questão da sexualidade. Hoje existe um movimento muito grande na ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, de colocar no currículo das escolas e de forma ainda precoce a educação sexual. Qual é o seu entendimento sobre esse assunto? Olha, isso é uma pergunta super importante, porque às vezes uma das resistências da vacina é essa. Como nós estamos falando, fazendo vacina, falando que as meninas vão ter relações sexuais, mas como é que é isso? Será que nós estamos incentivando as relações? Eu brinquei o seguinte, na bula da vacina não está escrito liberado para relações sexuais, certo? Segundo lugar, a vacina levanta, isso que você está dizendo, levanta a questão da sexualidade. Que junto com a sexualidade existem riscos. Nós estamos falando da HPV, mas não vamos esquecer que na relação sexual a gente pode pegar hepatite B, hepatite C, HIV, que é o vírus da AIDS, clamídia, gonococo, sífilis e gravidez. Não é uma doença, mas pode ser em algumas situações um problema. Então, a relação sexual é uma coisa que deve ser muito bem pensada e planejada, feita de forma consciente. Então, a HPV, isso que você está falando, está trazendo à tona uma reflexão sobre a sexualidade de adolescentes, sexualidade das mulheres, dos meninos, quando começar a responsabilidade diante desse ato. Eu acho que a vacina do HPV não é só um ato assim, de saúde pública de sair vacinando. As pessoas estão questionando que vírus é esse, como é que se pega, a questão da sexualidade, quando começar, como fazer, que cuidados tomar, e de jeito nenhum a vacina impede ou minimiza o uso de outras coisas para evitar doenças. Por exemplo, camisinha deve ser sempre utilizada, até pelas outras vezes que eu falei, né? Então a camisinha, os cuidados, a anticoncepção, o planejamento, as escolhas, né, a maturidade, isso tudo está em jogo, isso tudo está na mesa, isso tudo deve ser bem discutido. Pais e filhas, sim, pais e filhos, meninos estão dentro disso, e dentro das aulas, dentro da escola, professores e alunas, né, por que não? Claro. Doutor, existe uma deficiência de médicos, inclusive, nessa área, especialidades médicas. Herbiatra ou ebiatra, não me lembro o nome correto. Ebiatra, isso mesmo, você falou certo, ebiatra. Ebiatra, né? É o profissional que trata do adolescente, né? Aham. Isso, e a gente percebe, por exemplo, estou falando que por Caxias do Sul, na listinha, por exemplo, dos planos de saúde, nem consta essa especialidade médica. E tem muitas coisas acontecendo com o adolescente, parece terra de ninguém, né? É a primeira menarca que vem entre os 11 e os 13 anos de idade, vem agora a vacinação, vem essa conversa em família, vem uma série de coisas. E é uma mudança muito grande, porque ao passo que a gente está se preparando para a vida adulta com essas questões todas, tem ainda muitos desses jovens de 11 a 13 anos que dormem de bonequinha, de ursinho de pelúcia ainda, ou seja, são bastante infantilizados, então é bastante complicado, acho que não é uma coisa só, é importante que as famílias atentem para isso tudo, né? Exatamente, está falando uma coisa importante, na verdade, quais são as crianças que mais consultam? Aquelas que têm mais doenças agudas, as crianças de 6 meses vão para a creche, começam a adoecer, 8 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois esquecem de levar no médico, acho que não precisa, elas não estão doentes. A consulta ao pediatra, falando pediatra geral, ela deve também prever consultas de revisão, né? Podem ser anuais, depois dos 3 anos, podem ser consultas anuais. Isso inclui crianças de 10, 11, 12, 13, 14. E por quê? Porque a gente vai falar sobre isso também, vai falar sobre vacinação, sobre questões comportamentais, sobre os problemas ou as questões que as crianças, os adolescentes vão começar a enfrentar. O ebiatra é o ideal, mas acho que um bom pediatra, um pediatra que tem experiência, que gosta de
se abordar com adolescentes, também é hábil para poder conversar sobre essas coisas. Inclusive, a consulta com o adolescente pode ser uma consulta particular no sentido de privada, né? Sem o pai e sem a mãe. Vai levar, vai ficar na sala de espera, o pediatra vai conversar só com o adolescente, depois o pai entra e, enfim, a consulta termina. É uma boa dica. Também, viu? Às vezes, para meninas, a outra alternativa, meninas já de 14, 15 anos, se elas não estão mais se sentindo bem com o seu pediatra e não encontraram algum pediatra, elas podem consultar com ginecologistas. Existem também ginecologistas infanto-puberal, ginecologistas especializados em adolescentes. Isso a gente tem. Também é uma outra opção muito interessante. Tá bom. Doutor, tem a Regina aqui do bairro Cruzeiro ouvinte, que enquanto a gente conversa, ela ligou para cá. E ela tem uma pergunta bem pertinente. Ela quer saber se uma pessoa que já é portadora do HPV, independente da idade, ela necessariamente vai desenvolver o colo de útero ou não? O HPV pode ter cura? Pergunta. Então tá, vamos lá. 75% das mulheres sexualmente ativas vão entrar em contato com o vírus. Tá? Então, vê a importância de fazer a vacina. Mas só 5% delas vão desenvolver doença. Então, temos 100 mulheres, vamos dizer, de 18 anos para cima. Todas elas têm relação sexual. Só 75 delas vão entrar em contato com o HPV uma vez na vida. Mas a maioria vai conseguir eliminar o vírus. O sistema imunológico dela funcionou, a quantidade não era grande, enfim, fatores genéticos, talvez, eliminaram o vírus. 5% delas, então dessas 100, 75, 5% delas, sim, vão desenvolver doença. Essa doença pode ser uma verruga genital ou pode ser o câncer de colo de útero. Também deixa claro que desenvolver o câncer de colo de útero não é atestado de morte para ninguém. Muito pelo contrário, é um câncer que é rastreado, porque o método de mapa Nicolau ele não vai deixar de existir, pelo contrário, ele é reforçado, ele continua existindo, e qualquer alteração na celularidade logo é tratado, então precocemente, e a maioria das vezes o câncer de colo de útero ele é tratado e é curado, não é diagnóstico de morte para ninguém, vamos deixar bem claro isso. A outra questão é que o vírus ele às vezes fica 20 anos quietinho, paradinho, até ele se manifestar. Né? Por isso que o impacto dessa vacina não vai ser para a semana que vem, para o mês que vem. O impacto dessa vacina vai levar alguns 10, 15 ou 20 anos. O impacto que a gente espera é a diminuição dos casos de câncer de colo de útero. Nossa, muito bem explicado. Mas a pessoa, se tem o vírus, ou se teve o vírus, não se desespera. Provavelmente ela vai eliminar. Segundo, se não eliminar, a ginecologista dela pode fazer algumas coisas, se tiver, por exemplo, verrugas, cauterização, que ajuda a eliminar. Né? E terceiro, ela vai fazer o cuidados e acompanhamento com a sua médica, e se surpreender alguma alteração na celularidade do colo de útero, ela vai tratar e vai se curar. Então, assim, não vamos ficar desesperados. Tá certo. Doutor, muito obrigada, pela entrevista, foi um excelente bate-papo. Obrigada. Tá bom, estou à disposição. Valeu. Bom dia para vocês. Igualmente. Esse é o Dr. Benjamin Reutemann, ele é membro do Comitê de Pediatria Ambulatorial da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, esclarecendo aqui várias dúvidas ainda em torno dessa campanha nacional de vacinação contra o vírus HPV. Já começou em todo o país, Caxias do Sul não foi diferente, também tem vacinação nas escolas, em unidades básicas de saúde, né? Aqui em Caxias desde ontem. Essa campanha em âmbito nacional segue até o dia 10 de abril, mas agora faz parte do calendário público.